Meus irmãos, boa noite. Que alegria encontrá-los aqui. Que o bom Deus fortaleça você em nome de Jesus. Hoje pela manhã mencionamos que, de acordo com o calendário presbiteriano, comemora-se no primeiro domingo do mês de agosto o dia do presbítero. Mais uma vez, queremos louvar o Senhor pelos presbíteros que Ele nos deu. E tendo em vista essa data tão importante, como fiz pela manhã, hoje também quero tratar a respeito de um texto relacionado ao universo das epístolas pastorais. Então, chamo a sua atenção para o texto de 1 Timóteo, 6º capítulo, leremos a partir do verso 11. Esse texto trata daquilo que o Senhor espera do líder cristão, bem como de todo crente. Essas instruções são direcionadas a todo o povo do Senhor. 1 Timóteo, 6º capítulo, leremos do verso 11 ao verso de número 16. 1 Timóteo, 6º capítulo, leremos a partir do verso 11, que diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tinha um duplo objetivo quando escreveu essa carta e a endereçou ao apóstolo, ou melhor, e a endereçou ao jovem pastor Timóteo. Paulo pretendia fortalecer, exortar e animar Timóteo, lembrando do dom que ele outrora havia recebido. Paulo tem esse desejo de motivar Timóteo, lembrando do dom que ele recebeu. Paulo também tinha, em segundo lugar, o desejo de incentivar Timóteo, a fim de que ele se mantivesse, a fim de que ele perseverasse na sã doutrina. Aliás, o tema, o assunto sã doutrina, é de grande importância nas epístolas pastorais, que compreendem as cartas dirigidas a Timóteo e também a carta dirigida a Tito. Diante do crescimento da heresia, diante da atitude de afastamento, de abandono da casa do Senhor, diante da atitude de apostasia, Paulo recomenda seus tutelados a permanecerem firmes na fé, a não negociarem aquilo que é inegociável e realizarem a vontade do Senhor. No 6º e último capítulo dessa preciosa epístola, Paulo faz uma série de recomendações e admoestações ao jovem pastor da igreja de Éfeso acerca de como ele deveria agir num mundo tão acostumado àquilo que é errado. Timóteo, assim como nós, vivia num mundo familiarizado ao erro, àquilo que é errado, a situações de rebeldia ao Senhor. Como ser crente numa situação dessa? Num contexto assim? O drama de Timóteo
a dificuldade de Timóteo é a nossa também hoje, visto que o mundo prossegue do mesmo jeito, rebelde, hostil, indiferente às coisas do Senhor. O texto trata, portanto, acerca de deveres dos crentes, a respeito de deveres cristãos. E é sobre esse tema que eu gostaria de conversar com vocês. Em primeiro lugar, a primeira lição que aprendemos com essa passagem é que devemos fugir do mal e correr atrás do bem. Devemos, como crentes, como cristãos, fugir do mal e devemos perseguir aquilo que é bom. No início desse último capítulo, 6º capítulo de 1 Timóteo, Paulo descreve os costumes, os hábitos e os vícios comuns entre aqueles que pertencem ao mundo. Ou seja, Paulo fala sobre o comportamento dos descrentes, daqueles indivíduos que são do mundo, mundanos, que não tiveram uma experiência de salvação. Paulo descreve o comportamento daqueles que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A recomendação de Paulo para Timóteo é a seguinte: fuja dessas coisas. Timóteo, fuja do mundanismo. Timóteo, fuja daquilo que desagrada a Deus, e você sabe muito bem aquilo que desonra o Senhor. Fuja destas coisas, enquanto os não crentes evidenciam no seu jeito de viver, no seu comportamento, a maldade, o egoísmo, a calúnia, a inveja, a injúria. Timóteo deve proceder de modo contrário. Timóteo deve correr atrás da justiça. Ele deve fugir do mal e deve perseguir a justiça, a fé, o amor, a paciência, bem como a mansidão. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que Paulo compreende que a santificação consiste num processo que abarca a combinação, a mistura de duas atitudes. A primeira atitude, fugir do mal. A segunda atitude, perseguir o bem. Tem muita gente que imagina que santificação se resume a fugir daquilo que é mal. Eu me abstenho de fazer o que é mal e que desonra ao Senhor. No entanto, a santificação não está em uma boa condição se o indivíduo só evita o que é mal sem se esforçar para fazer o que é bom. As duas coisas devem caminhar juntas. Eu fujo do mal e eu persigo aquilo que é bom. O contrário também é verdade. Muitos são aqueles que são bem intencionados, que perseguem o bem, mas que não evitam tanto assim aquilo que é mal. Meus irmãos, o que seria fugir do mal? Fugir do mal é fugir de circunstâncias, ocasiões, contextos, encontros e desencontros que podem ajudar, que podem facilitar e oportunizar a prática de qualquer ilícito contra o Senhor. E essa história de fugir do mal nos faz recordar do livro do Gênesis, quando o autor trata sobre a história de José. A Bíblia descreve José como um homem muito crente, muito piedoso. De um dia para outro a sua vida mudou. Em um dia ele estava em casa, cercado de amor, debaixo da atenção e dos cuidados de seu pai, de sua mãe. No outro dia, ele seguia para o Egito. Foi traído pelos seus irmãos, foi negociado pelos seus irmãos, foi vendido, parou no Egito e lá foi servir na casa de Potifar. Como vocês bem sabem, José era ainda muito menino, muito moço, e a esposa de Potifar se encantou com ele e começou a se insinuar, começou a provocá-lo, uma vez que ela desejava o relacionamento íntimo com ele.
Diz a Escritura que em um determinado dia, em uma determinada ocasião, tudo corria muito bem, tudo concorria para que aquele ato ilícito fosse praticado. Todavia, José era um homem justo, era homem íntegro, e não querendo pecar contra Deus, e não querendo trair a confiança de seu senhor. Assim que aquela mulher deu em cima dele, o que José fez? Ele fugiu. Meus irmãos, tem coisa que a gente tem que fugir. Não adianta resistir, não adianta conversar, não adianta racionalizar, não adianta, enfim, inventar qualquer outra coisa. Tem coisa que a gente precisa fugir. José fugiu, ele fugiu daquilo que era errado. Nós também devemos fugir daquilo que é mal. Timóteo deve fazer isso, fugir do mal e buscar, de acordo com o verso 11, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, bem como a mansidão. Fugir do mal e perseguir o bem são aspectos de uma mesma ação chamada de santificação. E eu e vocês, como povo do Senhor, devemos implorar para que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, a fim de que esse processo seja cada vez mais intenso e presente em nossa vida e em nosso coração. A segunda lição que aprendemos com essa passagem é que nós devemos combater o bom combate. Combata o bom combate. Verso 12, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A recomendação de Paulo, no verso 12, é para Timóteo combater aquilo que ele chama de bom combate. Esse tipo de linguagem é comum, tanto em 1 como em 2 Timóteo. Paulo compara a vida cristã a uma competição e diz que devemos combater o bom combate. Observemos que essa exortação não implica em desqualificação ou negligência por parte de Timóteo no cumprimento de seus deveres religiosos. Lembremos-nos de que Timóteo possuía uma natureza muito tímida, e ele era sistematicamente confrontado por oponentes decididos e resolutos. E ele necessitava, ele carecia de um estímulo especial. Paulo sabia disso e pretende, por meio desse escrito, oferecer esse estímulo especial para que Timóteo perseverasse na sã doutrina e perseverasse no ministério que o Senhor havia lhe confiado. Em seus escritos, meus irmãos, o apóstolo Paulo sempre ensinou que a igreja de Jesus desfruta de todas as bênçãos espirituais em Cristo. Porém, apesar de os cristãos serem abençoados pela comunhão com Jesus, eles não estão isentos de sofrimento nesse mundo. A grande verdade é que estamos em uma luta sem tréguas contra os principados e potestades. Estamos em guerra. Os pastores, os estudiosos, os teólogos do passado que nos deixaram, que nos legaram como herança a teologia reformada, estavam corretíssimos quando chamavam a igreja que está no mundo de igreja militante. Nós que estamos aqui nessa dimensão da existência, que ainda não estamos na presença gloriosa do Senhor para sempre, nós que ainda estamos aqui, a teologia reformada chama essa igreja de igreja militante. Estamos em uma luta contra Satanás, contra o pecado, contra os principados e contra as potestades. Estamos em pleno combate. O apóstolo Paulo tinha essa percepção de que encontrava-se em uma luta, em uma grande luta, em diversas frentes de combate,
Em seus escritos verificamos que Paulo tinha a percepção de que estava em uma contínua luta contra Satanás, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Paulo encontrava-se em uma luta constante contra a violência dos judeus, contra os vícios dos pagãos. Paulo encontrava-se em uma luta contra a heresia judaizante que ameaçava os gálatas. Paulo encontrava-se em uma luta constante contra a heresia gnóstica que ameaçava os colossenses e os efésios. Paulo estava em uma luta contra os pecados, contra a fornicação e os litígios dos coríntios. E, finalmente, o apóstolo Paulo lutava contra ele mesmo. Lutava contra o seu próprio coração pecaminoso. Meus irmãos, ao exortar Timóteo a combater o bom combate, Paulo ensina, ainda que indiretamente, a lição de que existem combates que são bons e existem combates que são ruins. Se existe um bom combate, é porque existe um combate que é ruim. Há bons combates e há maus combates. Um ditado inglês afirma que aquele que deseja ganhar todas as batalhas vai inevitavelmente perder a guerra. Tem gente que se envolve em muitas batalhas. Aliás, tem gente que gosta de batalha. Tem gente que gosta de briga. Tem gente que gosta de discussão. E muitas dessas pessoas que se envolvem demasiadamente em muitas lutas, geralmente não alcançam vitórias significativas. Talvez a pessoa vença uma discussão, vença uma outra situação, mas não alcança, ou alcança com dificuldade, vitórias realmente significativas. Combata o bom combate. Não gaste sua energia com combates ruins, não brigue por tudo. Não discuta por qualquer coisa, não se envolva em discussões que não vão dar em nada. Escolha bem as suas lutas. O bom combate é o combate de pregar o evangelho com integridade, com relevância, no fim de sua vida, fazendo uma retrospectiva da sua trajetória. O apóstolo Paulo afirmou: olha, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Você tem combatido esse bom combate? Você tem empregado a sua energia, o melhor do seu ser, para esse bom combate? Ou você está desperdiçando a sua energia com discussões fúteis, com situações que não terão repercussão eterna? Combata o bom combate. Terceiro princípio que aprendemos aqui, terceira lição, é a lição do compromisso com a excelência. Nos versos 13 e 14, Paulo dirige a Timóteo um verdadeiro imperativo apostólico, uma ordem: exorto-te a guardar o mandato imaculado. Timóteo deveria vigiar, proteger e preservar o mandato que havia recebido da parte do Senhor. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, recebemos da parte do Senhor um mandato. Você tem um dom e você precisa exercer esse dom para a glória do Senhor. Não há crente sem tarefa, não há crente sem missão, não há crente sem trabalho a ser executado. Toda pessoa que tem um encontro com o Senhor sai desse encontro com uma missão. Lembro vocês da experiência de Isaías, descrita em Isaías no 6º capítulo. Ele vê o Senhor, ele adora o Senhor, ele toma consciência de seu pecado, o Senhor o perdoa e o Senhor o envia para o trabalho, o Senhor o envia para a missão. E Isaías se dispõe a executar o trabalho do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim.
Todo crente tem uma missão, todo crente tem um trabalho, todo crente tem uma tarefa a executar. Enfim, todos temos um mandato da parte do Senhor. O aspecto mais importante e essencial desse mandato que recebemos da parte do Senhor é a tarefa, é o desafio da proclamação e da evangelização. Nós temos essa responsabilidade e esse privilégio de tornar Cristo conhecido dos povos. Eu queria dividir com vocês uma frase do Rubem Alves, num texto publicado em 1962, numa revista que era organizada pelos alunos do Seminário Presbiteriano do Sul. Rubem Alves, no início do seu pastorado, enquanto foi ministro presbiteriano, afirmou: evangelizar é transmitir a realidade da decisão de Deus por nós. Evangelizar é transmitir a realidade da decisão de Deus por nós. Evangelizar é anunciar às pessoas que o Senhor as ama e que o Senhor fez em Cristo tudo o que era necessário para a salvação dos pecadores e para a reconciliação desses com Ele mesmo. Meus irmãos, um dos alicerces do protestantismo é a ideia do soli Deo Gloria, somente Deus a glória. Portanto, tudo o que fazemos, temos uma tarefa a executar. Tudo o que fazemos deve ser feito com excelência para a glória do Senhor. No texto que lemos, Paulo apresenta algumas razões pelas quais Paulo devia ter esse compromisso com a excelência. Em primeiro lugar, Timóteo não deveria temer por sua vida, uma vez que a ordem foi dada pelo próprio Deus, que é o doador da vida, verso 13. Deus preserva a vida de todas as coisas. Em segundo lugar, Timóteo deveria se lembrar dos compromissos que havia assumido na sua pública profissão de fé. E mais, ele deveria se lembrar do próprio Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos permaneceu firme, fazendo a boa confissão e dando sempre bom testemunho por meio de suas palavras e ações. Em terceiro lugar, Timóteo deve guardar o seu mandato até a manifestação de Jesus Cristo, verso 14. Timóteo receberá a recompensa quando Jesus regressar em glória. Essa palavra aqui faz referência ao segundo advento de Jesus, àquele dia glorioso em que o Senhor regressará a fim de resgatar a sua igreja. Como é que você tem vivido? Você tem executado essa tarefa que você recebeu do Senhor? Você tem levado a sério esse mandato que o Senhor entregou para você? O que o Senhor tem dado para você executar, você tem executado com excelência, com capricho, para a glória dEle? Minha expectativa é que a sua resposta seja sim, que a nossa resposta seja sim. A última lição que aprendemos com esse texto tão rico é que devemos assumir um compromisso com o louvor. O texto termina, se encerra com uma doxologia. Palavrinha difícil, não é mesmo? O que é doxologia? Doxologia é louvor, é uma fórmula de louvor e de glorificação dirigida a Deus. Veja lá, verso 16, Senhor, Tu és o único que possui imortalidade, habitas em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, ao Senhor, a Ele, honra e poder eterno. Amém. Nós devemos ter esse compromisso com o louvor. E um dos aspectos mais essenciais do louvor é a admiração. Um teólogo chamado Klaus Westermann afirmou: a admiração é elemento essencial do louvor.
O crente é aquele indivíduo que fica perplexo diante de Deus, ele fica boquiaberto diante da beleza e da perfeição da criação divina. E em atitude de adoração e de louvor, ele se prostra ao Senhor e ele, deslumbrado, admite, reconhece e declara a grandeza do Senhor. A admiração faz parte do louvor, é um aspecto essencial do louvor. Quanto ao conteúdo dessa doxologia, percebe-se ênfase no reconhecimento da incomparável grandeza do Senhor. O Senhor é Deus soberano. O Senhor é bendito, Ele é todo-poderoso. O Senhor possui todas as perfeições divinas que são propriedade dEle, que lhe são próprias. Percebe-se também nessa doxologia, nesse conjunto de frases que exaltam o Senhor, ênfase na questão da imortalidade de Deus. O texto afirma que o Senhor é imortal, e imortalidade é muito mais do que existência sem fim. É a existência que sequer teve um começo. É existência que sempre existiu. E esse louvor deve ser encontrado em nossos lábios. A palavra hebraica traduzida por louvor comunica a ideia de satisfação no reconhecimento dos atributos superiores daquele ser a quem a gente louva. No futebol, é triste quando você precisa reconhecer que o time do outro, que o time do adversário jogou melhor que o seu. Mas isso é inevitável. Olha, o seu time jogou melhor. Mas o indivíduo reconhece isso insatisfeito, porque ele queria que o seu time fosse o melhor. Na relação com o Senhor, nós reconhecemos as suas perfeições e a sua grandeza, e em vez disso causar algum mal-estar, isso causa satisfação. Eu tenho satisfação, prazer em reconhecer que o Senhor pode todas as coisas e que eu sou propriedade dEle, eu sou criação dEle, eu sou objeto da sua atenção, da sua caridade, da sua misericórdia, da sua intervenção. Timóteo deveria ter esse compromisso com o louvor. Nós devemos ter esse compromisso também. Meus irmãos, esse texto trata sobre deveres dos crentes. Que o bom Deus nos ajude e nos capacite a fim de levarmos a sério, a fim de que seriamente lidemos com essas circunstâncias e com essas situações. Que o Todo-Poderoso Deus derrame graça sobre nós, seu povo, em nome de Jesus. Amém.